Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Vamos começar no capítulo 11. Certifique-se que o seu telemóvel está no modo silencioso agora, por favor. Agora nós vamos ficar bastante atentos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Porque você precisa entender o recado de Deus nessa manhã. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo aqui, depois nós vamos para outros textos. Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Diga amém? Preste atenção, olha só. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Olha aqui para mim, a Bíblia está dizendo que Noé recebeu uma direção de Deus, e com essa direção de Deus, ele começou a construir uma arca, a qual salvou a sua família. Mas o texto está dizendo que ele começou a agir por acontecimentos que ainda não existiam. Você que conhece a história de Gênesis 6, vai conferir lá, que quando Noé começa a fazer a arca, para a grande chuva, nunca tinha havido chuva. Noé começou a se preparar para uma chuva sem nunca ter visto chuva. Noé começou a fazer um barco onde não havia água. Noé começou a se preparar para navegar onde era terra seca. A Bíblia diz que pela fé, ele começou a se arriscar e a crer e a construir uma arca sem sinal de chuva. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós vamos passar muito tempo a fazer algo sem ver algum sinal. Segundo os estudos, ele demorou 100 anos para fazer a arca, 100 anos. Então foram 100 anos de muita fé. Só que de repente a chuva veio. Nós vamos falar hoje quando você decide agir pela fé, mesmo que você não tenha nenhum sinal de mudança, nenhum sinal de que a sua fé está a funcionar, nenhum sinal de que alguma coisa está acontecendo. Noé fez isso, e a Bíblia diz que por causa dessa fé dele, ele está na galeria dos heróis. Hebreus 11 é chamada a galeria dos heróis da fé, a galeria da fé. Por causa dessa fé, ele salvou a sua família. Por causa dessa fé, ele salvou a humanidade. Quem está comigo, diga graças a Deus. Eu li essa semana um artigo que dizia o seguinte, eu até copiei aqui, trouxe aqui, resumi aqui um pouquinho daquilo que eu entendi, porque tem muito a ver com isso que eu estou a falar. O artigo dizia o seguinte, que todo mundo, toda a humanidade, está em um desses 3 estágios que eu apontei aqui para trazer para vocês. Toda a humanidade está em um desses 3 estágios. Preste atenção em qual deles você está. Ele diz, o estágio do risco. O estágio do risco é aquele onde a pessoa corre riscos diários, mas ela está fazendo alguma coisa. Ela enfrenta desafios diários,
mas ela está se movimentando, ela está buscando uma melhora, uma mudança, ela está crendo. É o estágio do risco. E eu penso que esse é o estágio que nós, o povo de Deus, vivemos. Porque a Bíblia diz que o justo vive ele vive da fé, não da vista. Então nós, o povo de Deus, estamos nesse estágio, o estágio do risco, porque nós corremos risco diariamente. Mas deixa eu falar dos outros estágios. O segundo estágio é o estágio do cuidado, é o estágio da proteção. É aquela pessoa que ela já se ofendeu uma vez, já foi ferida uma vez, então a partir de então ela se fecha e ela se recusa a fazer qualquer tipo de aliança, ela se recusa a ter qualquer tipo de amizade, ela se recusa a acreditar em qualquer tipo de pessoa, porque ela diz: não, já aconteceu uma vez, eu já me feri uma vez, eu já tive um problema uma vez, eu já tomei um prejuízo uma vez, já puxaram o meu tapete uma vez, e então ela passa a viver na defensiva. Ela está se protegendo. É aquela pessoa que, por medo do amanhã, ela precisa garantir o seu hoje. Ela diz: não, e ela cria uma cerca, ela cria um muro talvez em volta de si, e ela até vive razoavelmente bem protegida, mas ela comprometeu o seu futuro. Muitas pessoas chegam à idade avançada, chegam já na velhice solitárias, porque protegeram muito o seu hoje e comprometeram o seu futuro. Então, esse é o estágio da proteção, é o estágio do cuidado. Instituições fazem isso, se protegem, igrejas fazem isso, empresas fazem isso, protegem e comprometem o futuro. Pais fazem isso, protegem, e os seus filhos se perdem, porque protegeu além do limite. Para tentar garantir o hoje, comprometeram o amanhã. Então, nós precisamos ver se nós não estamos nesse estágio da proteção. Se nós não estamos comprometendo o nosso futuro para garantir que hoje nós fiquemos bem. Para garantir que hoje nós fiquemos bem com as pessoas. Nós comprometemos a nossa fé, nós comprometemos o nosso milagre, nós comprometemos a bênção que Deus tinha reservado para nós, mas nós queremos ficar bem hoje, então para se proteger, nós abrimos mão, que foi o que Esaú fez. Esaú tinha fome, ele precisava matar a sua fome, então ele comprometeu a sua bênção, e ele disse: eu quero é comer, e ele comeu, ele matou a sua fome, mas ele ficou sem a sua bênção. E o terceiro estágio, que o artigo diz, é o estágio da saudade, onde ele diz que o saudoso é aquele que ele sempre vai se lembrar do passado, e ele sempre vai dizer: se eu tivesse feito, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu tivesse tido alguém para me apoiar naquela época, se eu tivesse, ele é saudoso porque ele está preso lá atrás. E é preciso você entender que o saudoso, ele não consegue ver futuro, mas na verdade ele culpa onde ele está hoje por causa do seu passado. Mas a Bíblia nos ensina a fazer diferente. A Bíblia diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. O bíblico é você esquecer, é você deixar, é você caminhar para frente acreditando que você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar a sua vida em relação ao seu futuro.
tomando as atitudes certas e sendo uma pessoa certa e diferente a partir de então. Então, tudo que eu falar aqui, tenta marcar aí e vai analisando com as coisas que você tem tido e vivido, e analisa se você está no estágio do risco, no estágio da proteção, do cuidado, ou se você está no estágio da saudade. Como cristãos, nós precisamos viver no estágio do risco, onde diariamente nós enfrentamos, sim, dificuldades e riscos, mas estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Amém. Estamos de repente correndo o risco de perder aquela amizade. É um risco? É. Estamos correndo o risco talvez de que alguém aponte e zombe de nós. Estamos correndo o risco lá no trabalho de que alguém nos trate com talvez um ar diferente, porque você não aprovou aquilo que eles fizeram. Tudo bem, é um risco. Estamos correndo o risco de que alguém nos critique. Tudo bem, mas nós estamos fazendo o que Deus mandou que nós fizéssemos. Então, verifique se talvez você não está comprometendo a sua fé, o cuidado, sabe, para não ser desaprovado. Eles contam aquela piada e você ri, e você compromete a sua fé. Eles falam aquilo e você, para não ficar mal com a turma, você tudo bem, você deixa aquilo passar. Na escola, os jovens que estão aqui, tem muitos jovens aqui, será que você não compromete a sua fé? O cuidado para não ser excluído, você compromete a sua fé. Esse é o estágio do cuidado. Você tem que sair desse estágio, você tem que entrar no estágio da fé, porque foi pela fé que Noé fez a arca, mesmo as pessoas zombando dele, porque não havia chuva, e diziam, para que um barco? Que esse barco vai navegar onde? Aqui na terra. Ele corria um grande risco, mas ele estava fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Diga amém. Eu queria que você fosse até Isaías capítulo 11, por favor. E aí você vai comigo aqui, e nós vamos seguir o entendimento. Isaías 11. Você precisa entender que quem tem Jesus tem tudo. Diga, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus pode viver sempre no estágio do risco, porque Jesus garante todas as coisas. Você já leu Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31? É um versículo muito conhecido por nós. Lá diz assim, mais ou menos, não decorei não, mas mais ou menos diz assim: que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, como também não nos dará com ele todas as coisas? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem passado, nem presente, nem demônio, nem potestade, e nem fome, nem perseguição, e nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas lá vai terminar dizendo assim, que por amor a ele somos entregues à morte. Isso é correr risco? Diga amém. Isso é correr risco. A Bíblia diz que por amor a ele nós somos entregues à morte todos os dias. Por causa de Jesus, todos os dias a gente enfrenta uma situação. Muitas vezes temos que nos calar, muitas vezes temos que falar, não podemos ficar calados, temos que falar. Somos de Deus, nós temos que falar. Muitas vezes, por ser de Deus, nós temos que ficar quieto. Fala, você não pode aguentar. Eu tenho que aguentar, eu sou crente. Depende da situação. Há momentos que você tem que ficar calado, por causa de Jesus. Há momentos que por causa de Jesus você tem que falar, por causa de Jesus. Há momentos que você tem que agir, por causa de Jesus. Há momentos que você tem que falar, eu não posso. Não, mas você vai aguentar. Eu não posso, eu sou de Jesus. Por causa de... Então todos os dias nós somos submetidos a testes. É um risco, por causa de Jesus.
Aleluia! Quantas vezes você teve vontade de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa, de expor alguma coisa, mas você tem que lembrar, não por causa de Jesus? Por causa de Jesus? Não, por causa de Jesus, todos os dias. Então, quem tem Jesus, tem tudo. E pela fé, você pode representar o Senhor nessa terra. Nós estamos crendo que Deus tem fortalecido e instruído o seu povo com palavras poderosas, para que o seu povo seja forte, para que o seu povo seja dinâmico, para que o seu povo seja luz, para que quem olhar para você veja Deus na tua vida, perceba Deus na tua vida e conheça Deus pela tua vida. Olha Isaías capítulo 11, segue comigo. Vamos começar a partir do versículo 1, eu quero chegar um pouquinho mais abaixo, mas nós podemos fazer toda a leitura desde o versículo 1, que diz assim: do tronco de José sairá um rebento, e de suas raízes, de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. Está falando de Jesus aqui, que veio da raiz de Davi, né? Jessé, Davi, e Jesus veio dessa descendência. Então aqui ele está anunciando o Senhor Jesus. Verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito, veja Espírito sempre com letra maiúscula, tá? O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele terá o seu prazer no temor do Senhor. A Bíblia diz que sobre Jesus está o espírito de entendimento, de sabedoria, de temor, de revelação. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus sabe a hora certa de falar, a hora certa de ir, o jeito certo de fazer. Quem tem Jesus tem tudo. Se está te faltando algo, busca de Jesus e diga: Jesus, tua promessa é que o Espírito Santo viria, eu tenho o Espírito Santo. Eu preciso saber fazer. Eu quero viver nessa terra como um vencedor, como alguém que representa Jesus. Como Noé viveu nos seus dias, sem ter chuva, ele fez a arca. Senhor, eu não preciso de sinais, eu não preciso de apoio, eu preciso de Jesus. E com Jesus, eu vou fazer. O versículo 3 diz assim: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, e não julgará segundo o quê? A aparência. Quantas pessoas deixam de ser usadas por Deus, porque se olham no espelho e se julgam inferiores a outras pessoas? Pessoas que por causa das coisas que viveram, que enfrentaram na vida, se julgam incapazes, se medem inferior. A Bíblia diz que Deus não julga segundo a aparência. Preste atenção aqui, Deus não está preocupado com a tua aparência, diga amém? Ele não te julga pela tua aparência. Aliás, eu falei de manhã que Deus nem precisa das suas habilidades, Deus só precisa da sua disponibilidade. Você pode repetir isso? Diga: Deus não precisa das minhas habilidades, Ele só quer a minha disponibilidade. Ele não julga segundo as aparências. Nós gravamos quinta-feira um podcast aqui que você tem que assistir. Esse você não pode perder por nada. Vai sair dia 24, 9 da noite. Dia 24, quinta-feira, 9 da noite, ele vai ao ar. Eu até falei para as meninas, para a pastora Luciana e para a Kelvin, que estavam ali a entrevistar, eu falei: olha, você, quando terminou, eu fui até a mesa, eu estava ali nos bastidores, eu falei: vocês hoje receberam uma aula de pós-graduação. Porque, irmãos, foi tremendo. Eu anotei muita coisa ali, palavras, sabe, diretas, ensinamentos profundos. Foi muito bom. E o entrevistado disse o seguinte, ele disse assim: Deus é o justo juiz. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz, e Deus é o justo juiz.
E ele disse, ele deu um exemplo, ele falou assim: imagina uma coisa, imagine que ele falasse assim: o machado é uma bênção. Deus diz assim: não é não. Quem ganha? Deus ou ele? Eu digo assim: olha, essa casa é uma bênção. Deus diz: não é não. Quem ganha, eu ou Deus? Por quê? Porque ele é o justo juiz. O que ele falar é o que é certo. O que ele falar é o que é correto. Você pode dizer assim: olha, meu filho é uma bênção. Aí Deus diz: não é não. Quem ganha, você ou Deus? Deus. Se ele está falando que não é, porque não é. Agora, o contrário é verdade também. Se você diz assim: ah, isso aí não vale nada, Deus diz: isso é uma bênção. Quem ganha? Porque ele é o justo juiz. E quando a gente entende isso, você nunca mais vai desprezar uma pessoa, porque se Deus diz que ela é uma bênção, quem é você para dizer: ah, isso aí não vai dar nada? E Deus diz: isso aí é uma bênção. Você sabe por quê? Porque sabe como Deus avalia algo que você tem como bênção? Aquilo que você tem só é uma bênção, preste atenção nisso, quando serve para mais alguém além de você. Me entenderam? Eu vou repetir. Aquilo que você tem, seja um bem material, seja uma habilidade, seja um sonho de conquistar algo, aquilo que você tem só é uma bênção quando serve para mais alguém além de você. Porque se for só para te satisfazer, Deus diz: não é uma bênção. Isso é só para Ele. Agora, quando um dom, uma habilidade, um bem material, algo, um empreendimento, quando não é só para você, mas é para outros, Deus diz: isto é uma bênção. Por isso que Deus vê como bênção pessoas que para o homem não é nada, não tem muita aparência, não tem muita visibilidade, mas estão a fazer coisas que abençoam outras pessoas. Então o justo juiz diz: isto é uma bênção. Aleluia. Ele não julga segundo a aparência. Se ele não julga segundo a aparência, descansa, para de se considerar inferior e começa a crescer. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se Noé nem chuva tinha, nunca tinha chuviscado, mas Deus falou: faz a arca, que ele fez. Deus está falando para mim: eu vou e Deus vai me abençoar. Versículo ainda de número 4 diz assim: versículo 3: não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que o ouviu dizer. Olha, não fica preocupado com o que andam a dizer, não. Fica preocupado com o que Deus diz. Diga amém. O que Deus diz é o que é aquilo que é verdade. Porque as pessoas às vezes podem rotular você, porque segundo a visão delas você é isso. Ei, mas o que é que Deus diz a teu respeito? É isso, e esse é o que vale. Eu estou lendo um livro de um pastor chamado Tommy Barnett, um livro muito bom. Ele fala sobre ação social, e a igreja dele fez uma ação social, isso lá nos Estados Unidos, faz muita ação social. Dentre as ações sociais que a igreja promoveu uma corrida de crianças, lá no livro diz crianças com dificuldades, com problemas mentais, crianças chamadas retardadas mentais. E foi feita uma corrida para levantar fundos e tal, e para promover uma ação social. E ele estava lá na corrida, e ele falou que foi interessante, que na hora da corrida, quando foi dada a largada, eram dezenas de crianças com problemas, né? Crianças especiais. E então, quando deu a largada, as crianças todas saíram correndo, como em qualquer outra corrida, as crianças estão correndo. Já na linha de chegada, chegando próximo à linha de chegada, estavam lá dois meninos a correr, e é claro que
correndo de forma diferente, né? Com as suas debilidades. O que estava em primeiro estava quase chegando na linha de chegada, quando o que estava em segundo, e as pessoas esperando para aplaudir o vencedor, o que estava em segundo tropeçou e caiu. Quando ele caiu, o que estava em primeiro olhou, parou, voltou e perguntou: você está bem? Você está bem? E levantou ele e abraçou. Então vamos. E os dois chegaram rindo. E ele falou que estava assistindo a corrida, e depois da corrida ele tinha que falar. E quando ele pegou o microfone, ele disse assim: vocês têm certeza que os retardados mentais, as pessoas com retardo mental, são eles? Porque eu nunca vi isso numa corrida de pessoas que nós chamamos de normal. E pessoas que nós chamamos de especial, eles entenderam o fundamento. Ele disse: isso não é normal para nós que achamos que somos normais. Porque nós queremos ganhar sempre. Nós queremos ter razão sempre. Nós queremos ter sempre a prioridade. Então você percebe que nós não podemos deixar as pessoas rotularem. E ele não julga segundo aquilo que ouviu. Então pare de se preocupar demais com aquilo que falam. Pare de se preocupar, se justificar demais. Pratica a palavra de Deus, porque Paulo diz que contra os mandamentos não há lei. Se você está no mandamento de Deus, tudo vai dar certo. Verso 4: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Se você pudesse ver minha Bíblia, não dá para você ver, mas tem um círculo grande em letras vermelhas, uma caneta vermelha que eu tenho em volta aqui: a favor dos mansos da terra. Porque não são os fortes, violentos, corajosos e destemidos que tomam posse da terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Quanto mais humilde, mais forte você é. Quanto mais humilde, mais poder você tem. Diga amém. Qual é o problema? Eu vou lá, vou falar com ele, aí você já vai na sua força. Esquece, a Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quando você dobra o teu joelho e vai falar com Deus, quando você se humilha, quanto mais humildade, mais força você tem. A Bíblia diz de uma classe de pessoas que Deus não rejeita. Sabe qual classe é? Conhecem? A Bíblia diz que aqueles que são humildes, o quebrantado de coração, não rejeitará o Senhor. Escreve aí: quanto mais humildade, mais força. Quanto mais humildade, mais força. De onde vem tua força? Do Senhor. Paulo falou: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia. Diga amém. Por isso que eu falo para as pessoas: está sem coragem de ir? Que bom, Deus vai fazer um milagre. Não sei como é que eu faço. Glória a Deus, vai ser bom demais. Eu, quando mando gente pregar aqui, mando os ministros pregar, algum líder, falo: você vai pregar, e eles ficam tremendo de medo e falam: eu não estou preparado. Falo: aí que Deus vai fazer, hein? Aí vai ser bênção demais. Porque se o seu chamado você é capaz de fazê-lo, você não precisa nem de fé e nem de Deus. Você consegue ir fazer.
Eu não preciso de orar para pegar o meu carro e sair. Eu sei fazer isso. Agora, se você falar assim, pastor, tem um caminhão daqueles grandes ali, tem como o senhor levar ele? Eu falo, meu Deus, aí eu vou ter que orar. Eu vou precisar de um milagre para conseguir levar o caminhão até qualquer lugar aí. Estão me entendendo? Eu não preciso de orar para ferver leite lá em casa. Aliás, às vezes eu esqueço. Não. Mas assim, eu não preciso de orar para, fritar um ovo. Eu não preciso. Eu preciso de orar depois que eu frito o ovo para a pastora não chegar, que ela vai brigar com a sujeira. Mas o ovo ficou bom. Mas se você falar assim, pastor, eu vou almoçar lá na sua casa, faz um almoço. Eu vou ter que orar. Não, você vai ter que orar. Nós vamos marcar um congresso de oração, porque eu vou ter que orar, você vai ter que orar. Pode mandar nos grupos, pede oração, porque não vai, pela minha capacidade não sai nada. Eu vou precisar de um milagre. Eu estou falando assim para descontrair, mas isso é na nossa vida todos os dias. Se o que você tem que fazer, você sabe fazer, você não precisa de um milagre. Se está dentro do seu orçamento, se está dentro das suas possibilidades, você não precisa de um milagre. Mas se isso está exigindo um milagre, então você está no estágio do risco. E é aí que Deus opera. Quando acabam os teus recursos, entra o milagre de Deus. Aleluia. E Deus está te chamando para fazer isso, para construir arcas em tempo de seca, onde nunca choveu, para salvar a tua casa e a tua família, porque foi pela fé que Noé fez isso. Não havia evidências. Comece a andar sem evidências, comece a crer sem evidências, comece a exercer a tua fé. Vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 4, só para terminar, diz assim: e ele castigará a terra com a vara da sua boca. Diga amém. Deus não vai mandar raios. Deus vai falar. Deus vence pela palavra. E o texto ainda termina dizendo, o versículo 4 diz assim: e com o sopro dos seus lábios vai matar o perverso. O perverso, não diz o perverso está se referindo ao espírito mau. O perverso, Deus vai matar o perverso. Pare com aquela ideia de que Deus vai ficar rolando na terra com o diabo para ver quem ganha, né? Aqueles filmes que a gente assiste lá do Karate Kid, que o cara apanha o filme inteirinho ele apanha. Aí quando você pensa que ele vai morrer, aí no último segundo do filme ele dá o golpe da borboleta e pum, e aí acaba o filme. Eu estou falando da versão 1, que foi a única que eu assisti. Parece que depois já teve a versão... quem é da minha época aí sabe o que eu estou falando. Tem gente que fala assim, isso não tem no filme, não tem no que você assistiu. O que eu assisti há alguns anos atrás, o cara ficava lá assim. Quem lembra disso aí? Tem gente aí dessa época. Estou falando. E aí no último segundo ele deu um negócio lá e pronto, e ganhou. Acabou o filme. Subiu as letrinhas. Acabou. Não, Deus não vai apanhar para que no último minuto ele ganhe. A Bíblia diz que com um sopro, Deus, o poder de Deus é muito maior. Você crê nisso? Você crê nisso? Então olha para o seu vizinho e fala assim: você crê nisso? Pergunta. Então diz carinhosamente assim, então para de se preocupar. Diga: o nosso Deus é maior. Vamos terminar. Salmos 84. Eu quero terminar aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A presença de Deus está nesse lugar. E eu estou feliz de estar aqui. Diga amém. Hoje eu fui a primeira pessoa a chegar na igreja hoje.
6:30 da manhã eu estava na porta aqui, a igreja estava fechada. Falei, cheguei na igreja, esqueci a chave. Cheguei. Hoje eu madruguei. Glória a Deus, é bom demais estar nesse lugar. O versículo 1 diz assim: quão amáveis são, 84, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Tem até a música, não tem? Quão amáveis são os teus. O Daniel não conhece essa música, ele não é dessa época. É certamente. Mas vocês conhecem, quem conhece? Dá o tom aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. É por aí. Nós não estamos se entendendo aqui. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Agora só o Weber para fazer essa parte, nesse tom, né? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. No altar de Deus há poder, na presença de Deus há vida. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Amados, quem está na presença de Deus, quem tem Jesus tem tudo. Vai passando nos lugares difíceis e vai mudando os lugares difíceis, vai transformando ambientes carregados em ambientes transformados. Quem está cheio de Deus consegue transformar um lugar onde há depressão em pessoas motivadas, porque a presença de Deus faz isso. E Deus está dizendo que Ele te chamou para isso, para você ser um transformador de ambientes, para você ser um transformador de vales secos e arruinados em lugar de provisão e de bênção, em lugar de chuva. Olha assim para sua mão e diga: a bênção de Deus está em minhas mãos. Diga: eu posso fazer coisas grandes no nome do Senhor. Aleluia. É o estágio do risco. Todos os dias você vai acordar pela manhã com um desafio. Aleluia. É o estágio do risco. Mas quem vive pela fé tem a aprovação de Deus. Deus anda com quem vive pela fé. E para a gente terminar, os últimos versículos diz assim: vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Como é que nós vamos? De força em força. Não é de fraqueza em fraqueza, não. Não é de lamento em lamento, não. Como é que está? Ai, estou indo, irmão. Ai, misericórdia. De novo. Não, nós não vamos de lamento em lamento, de tristeza em tristeza, de dores em dores. Nós vamos de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que o povo de Deus vive. É assim que nós devemos viver. Nós somos a geração santa. Vamos para o último versículo. Versículo de número 11 diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não recusa nenhum bem. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo?
Você pode se colocar de pé e começar a dar glória a Deus. Sim, você pode se colocar de pé e começar a louvar o nome do Senhor nessa manhã. Você pode se colocar de pé e exaltar o nome de Jesus. Vai dando glórias, vai dizendo: Senhor, é isso que eu quero. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu assumo o meu lugar no Senhor. Eu assumo o meu lugar em Cristo. Eu assumo quem eu sou em Jesus. Noé pela fé fez a arca. Senhor, pela fé eu vou representar o Senhor em Portugal. Pela fé minha família será salva. Pela fé, pela fé, pela fé. Levanta a tua voz agora e começa a clamar ao Senhor. Essa manhã é uma manhã de transformação, é uma manhã de avivamento. Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida. Então eu quero ver você clamando ao Senhor agora. Vamos lá, igreja, vamos em fé. Isso, você pode orar agora. Meu Deus, há uma unção do Senhor aqui, há uma unção curando corações, há uma unção restaurando vidas. Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor tem nos chamado para fazer o diferencial. O Senhor tem nos chamado para fazer, meu Pai, a diferença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom. E eu tenho a certeza que nesta manhã o Senhor tem nos chamado para fazer, meu Deus, algo grande. E todas estas pessoas aqui nesta manhã estão sendo abençoadas pela Tua palavra, meu Pai, e pela Tua palavra, meu Pai, nós havemos de vencer, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você abra os seus olhos agora, aleluia. Olha aqui para o reverendo. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora, diga amém. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E eu quero que no momento que você participar da Santa Ceia do Senhor, você invoque o poder de Deus e diga: Senhor, eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou. Se há alguém aqui doente fisicamente, você vai tomar a ceia e vai dizer: meu corpo seja curado em nome de Jesus. Se há alguém aqui que emocionalmente está abalado, está com o coração abalado, você vai falar: Pai, eu hoje recebo a cura, porque a bênção de Deus é para todas as áreas, são para todas as áreas, espírito, alma e corpo. Então você seja curado emocionalmente também. Você não é fruto do que as pessoas dizem, você não é fruto do medo, você é uma bênção de Deus. Deus te deu um espírito criativo, inteligente, forte. Seja uma bênção, coloca a sua cabeça para funcionar e seja abençoado em tudo aquilo que você fizer. Se vier umas ideias grandes, é Deus que está te dando, porque Ele te deu criatividade, diga amém. Esses dias eu estava falando com um amigo por telefone, e a gente estava falando sobre igreja, e ele falou assim: Machado, eu já estive aí na sua igreja, e eu vi isso foi falando. Ele falou: e você tem uma boa equipe, você tem pessoas brilhantes aí, você tem uma igreja boa. E ele foi falando e eu fui enchendo, né? Cada vez que ele falava, eu falava: não. E você tem uma igreja e tal, e tal, e tal. Depois que ele falou um monte de coisa boa, ele falou assim: só que você tem uma igreja grande, e você tem uma igreja assim, você tem uma igreja assado, você tem uma igreja. Ele falou assim: só que a sua igreja ainda não é uma mega igreja, e você tem que passar para o estágio de uma mega igreja. Aí eu falei: tal, ok. Aí desliguei o telefone, aí digitei lá no GPT. Características de uma mega igreja. Ele é rápido, o GPT é... Eu falei: opa, eu já comecei aqui, então nós vamos, porque em nome de Jesus nós vamos ser uma mega igreja. Nós vamos subir um estágio. Eu não sei
onde você está sendo bom, mas Deus está te chamando para você ser mega, para você ser melhor, para você ser uma bênção. Pastor, eu já tenho feito muita coisa boa, mas Deus está dizendo, mas você pode ser mais do que isso aí, porque você representa o Senhor. O nosso Deus é grande, e nós representamos um Deus que é grande. Quem está comigo, diga graças a Deus. Existe um reino maior do que o nosso? Existe um rei maior do que o nosso rei Jesus? Sim ou não? E você é representante dele. Diga amém. Eu tive a oportunidade uma vez, eu estava na Alemanha no dia que o presidente dos Estados Unidos estava lá. Nós não sabíamos que ele estava naquele local. A gente foi lá onde ele estava, lá próximo ao muro de Berlim, e ele estava lá naquele dia. E quando a gente chegou, viu uma multidão. Aí, que é isso? Porque o presidente dos Estados Unidos está aqui. Aí, vamos ver, vamos tal. E nós ficamos assim, onde dava para ver o hotel que ele estava. E aí, todo mundo esperando que ele estava para chegar. Ele devia ter ido em algum lugar, estava para chegar no hotel. E aí nós ficamos ali, né? Vários estudantes, muita gente, alguns se manifestando e tal. E eles começaram a chegar. Eles não, a comitiva. Nós não vimos ninguém. Nós só vimos os carros. Quando a gente começou a ver os carros que eles trazem da América, né? O carro que o presidente anda, vem de lá. Os carros, a equipe, a gente, meu Deus, acho que é Escalate o nome do carro que ele usa. Um carro, parecia um blindado, enorme, uma coisa. E a gente filmando, falando assim, olha o carro, que coisa. E os carros, e vários, você não sabe em qual que ele está. Tinha vários mais ou menos iguais. E nós, olha que coisa. Aí um que estava com a gente falou assim, porque é o país mais importante. Então tem que ter isso aí. Aí eu fiquei pensando, vendo aquilo, eu falei assim, e nós não representamos o reino mais importante? Nós não somos representantes do Senhor? Então por que nós falamos como se nós estivéssemos a mendigar uma bênção? Por que nós não assumimos quem nós somos em Cristo? Porque é arriscado. Porque quando você fala para alguém, eu sou uma bênção, eu vou vencer, as pessoas estão esperando, aí você tem que vencer. Aí depois você não pode vir com, estou chateado, irmão, aí você não pode. Mas cadê a sua fé? Então é um risco. Então viver pela fé é um risco. Mas Deus está te chamando para viver pela fé. Então hoje é dia de você pisar em todo sentimento, tudo aquilo que não provém de Deus, levantar a sua cabeça, participar da Santa Ceia e sair daqui sendo luz nesse mundo e sendo uma bênção. Deus já te deu toda a tua casa, toda a tua família. Constrói essa arca, chama todo mundo para dentro. Deus já te abençoou. Nós vamos orar agora. Você vai participar da Santa Ceia e é importante eu falar isso. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você está assistindo o culto aqui, já tem frequentado a igreja e ainda não entregou a sua vida para Cristo. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Não saia daqui sem entregar a sua vida para Ele. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Jesus você está indo na sua força e não tem dado certo. Você sabe disso. Mas se você entregar a sua vida para Cristo, Ele vai tomar o controle da tua vida. E você vai sentir uma força que você nunca sentiu, porque é a força dele na sua vida. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Nós vamos orar. Na hora da oração, você só repete essa oração. Você diga, Jesus, eu te entrego a minha vida. No final do culto, não vá embora sem vir falar comigo. Eu vou estar aqui, ministro Mário, Jeane, toda a nossa equipe. Nós vamos estar aqui, queremos falar com você. Como igreja, nós vamos te ajudar a ser tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida.
Nós vamos caminhar com você. Você não vai estar sozinho nessa batalha, viu? Então, se você está entregando sua vida para Jesus hoje, no final você vem aqui à frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu quero me batizar. Já venho à igreja, mas não batizei. Então, no final do culto você fala com a gente também. No próximo mês já vamos ter mais um batismo e você vai descer as águas. Amém? Senhor Jesus, recebe essa pessoa que está te aceitando como Salvador, talvez aqui ou talvez em casa pela internet. Pai, receba o teu povo, abraça esse teu filho, receba como parte da tua família de hoje em diante. Pai, em nome de Jesus, estamos preparados para tomar a Santa Ceia, para nos assentar na mesa com Jesus. Para a glória de Deus, você diz amém. A nossa equipe entrega a ceia. Se você quiser sentar até a ceia chegar na sua mão, enquanto o coral adora a Deus em nome de Jesus. Os
Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O pão é o símbolo do corpo de Cristo. Pelas feridas de Jesus, fomos sarados. Pegue o pão na tua mão, feche os teus olhos. Memorizamos lá na cruz, Jesus em agonia, levando sobre o madeiro toda a nossa dor. Por isso, nós podemos dizer ao corpo doente: seja curado. Senhor, que os ossos, o sangue, os nervos, medula, o sangue dessa pessoa, as células, meu Pai, sejam agora regenerados. Como a pele de Naamã ficou regenerada, como se fosse a pele de um bebê. Senhor, faça com que seja restaurado este órgão que foi comprometido pela enfermidade, foi consumido talvez pelo vício, foi destruído, Pai. Senhor, restaura agora do alto da cabeça à planta dos pés, as vistas, os joelhos, o ouvido, o coração, meu Pai, que está diagnosticado com uma arritmia ou com algum outro mal. Senhor, traz a cura agora, porque pelas feridas de Jesus fomos sarados. Olha, coma tendo a certeza que você está curado nele. Dê graças a Jesus. Coma do corpo de Cristo. E o sangue do Cordeiro, Cordeiro morto, pecado perdoado. Quando você bebe do sangue do Cordeiro, todo teu pecado é limpo. Não há condenação, porque o sangue foi vertido. Então beba sabendo que você está perdoado por causa daquele sangue lá. Em nome de Jesus, justificados, pois nele temos paz com Deus. Levante o cálice para os céus e diga: eu creio que o sangue de Cristo me liberta de todo pecado. Beba o cálice. Começa a dar glória a Jesus, começa a dar glória a Ele. Pode orar em línguas agora. Vai dando glória a Jesus agora. Vai dando glória a Jesus agora. Sim, neste sangue. Aleluia, levanta suas mãos assim. Levanta suas mãos e adore-o.
Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Você pode celebrar o nome de Jesus bem forte, glorificar a Ele, porque Ele é bom. Aleluia! Dê um glória a Jesus bem forte. Dê um glória a Jesus mais forte. Aleluia! Para você que está em casa nos acompanhando pela internet, a nossa transmissão fica por aqui. Não se esqueça que sexta-feira agora, sexta-feira santa, uma única reunião, 3 da tarde.